Essa seleção, que chama-se de SPCQ, né? O Sistema de Proteção contra Queda, eu também tenho o SPI-CQ, que aí a gente já individualiza já em relação ao EPI. Eu posso ter tanto barreira física, né, como método construtivo, para ser uma barreira física para evitar uma projeção, como também a questão do próprio EPI. E o EPI na cadeia de hierarquia de risco ele é o último nível. Quando eu não consigo minimizar, evitar, controlar, automaticamente eu preciso ofertar um EPI. Tem uma retenção ali, porque, eu vou ter que... Exato, se eu não consigo fazer nenhuma das opções anteriores, Sim. eu preciso fornecer o EPI. Então, na seleção, eu preciso ter, eu falo que são 5 elementos, né? Então, eu preciso identificar ancoragem, ponto de ancoragem. Nós temos aqui o cinto de segurança, o elemento de conexão e o sistema de resgate. Então, eu preciso estar contemplando uma família tendo esses 5 aqui. O resgate, o que é o último, basicamente, se tiver uma queda, eu preciso ter um planejamento de resgate também. Então, vamos lá, até o que eu falo, cinto, os elementos, assim, eles são elementos de engate, todos os pontos do cinto então, são pontos de conexão. Ou então, se eu for contar de forma unitária, né, eu vou pegar 2 pontos laterais, ele vai unificar um ponto de conexão para o trabalho de posicionamento, mas são 2 elementos de engate. Por que nós pegamos 2 elementos de engate da parte frontal? Se você reparar, vai estar sempre assim, A/2. Quando for suporte teixo, né? Se for um loop teixo, vai estar A/2. Eu preciso unir os dois para criar um único ponto de retenção de queda. E o que acontece muito é a pessoa colocar em um só. Tá, acho que é muito importante isso, né? Porque assim, você fala de tem um ponto de ancoragem, tem um ponto de resgate, tem um ponto de né? Como é que se difere esses pontos? Então, quando você faz, eu escuto muito isso. Eu quero um sítio de 3 pontos, 5 pontos, 7 pontos. O que é isso? Hoje, por exemplo, quando eu conecto na... É porque tem gente hoje que fala, tem sítio de 15 pontos, 10 pontos. Gente, como conseguiu fabricar isso tudo? Só tem um único cinto que tem 40 pontos, 45 pontos, que é um cinto para teatro, que é um cinto de artes cênicas, que a Rede Globo, o Record, enfim, todas elas utilizam bastante, que é um cinto voltado para isso. Então, assim, é como cada costurazinha tem ou seja, é um cinto cênico, não tem CA, não tem nada, não é um cinto para retenção de queda. Sim. Tá? Então, por que começando o SPCQ, a gente falou de ancoragem e ponto de ancoragem. Então, imagina a gente está com uma parede aqui, essa parede é uma parede estrutural. Tá? Certo. Então, quando eu vou colocar o meu ponto de ancoragem, seja o meu oleal de ancoragem, eu vou conectar ele na minha... Qual que é a minha ancoragem aqui? Na parede. Eu vou pegar o meu oleal e vou conectar, vou fazer a furação, colocar um chumador químico e vou fixar ele na parede. A partir desse momento, ele se torna o meu ponto de ancoragem. Logo depois disso, desculpa, eu até inverti, eu falei de cinto, mas primeiro é o elemento de conexão. Aí eu coloco o elemento de conexão ali. Qual atividade que eu vou fazer? É elonamento de caminhão? Vou colocar nesse sistema um travaquete retrátil. Então, o travaquete retrátil vai ser o meu elemento de conexão. A partir do momento que eu entendo que eu vou precisar de um sistema só de retenção de queda, que no caso esse é o travaquete retrátil, certo. Para que vale a pena a gente trazer esse ponto? Para que eu vou ter um cinto de 5 pontos, eu vou usar um ponto só? Não há necessidade. Então, assim, se eu vou utilizar um sistema de retenção de queda só, poxa, o que é mais conveniente para essa atividade? Porque sistema de retenção de queda, ponto de conexão para retenção de queda, nós temos 2, frontal e dorsal. Tá? Boa. Então, assim, o que é mais cômodo para aquela atividade? Eu vou conectar na frontal ou vou conectar na dorsal? A partir disso eu vou falar, porque hoje tem cinto de 1 ponto, assim como tem cinto de 2. A Ultrasafe, nós falamos que nós não temos cinto mais de 1 ponto. Nós não temos mais cinto de 1 ponto. Nós só temos cinto de 2, porque hoje todos os nossos cinturões possuem ponto de conexão dos ombros para resgate espaço confinado. Tá? Então, foi uma preocupação nossa para facilitar exatamente a opção do cliente, ao invés de ter... Porque tem muitas opções no mercado que quando você fala em resgate em espaço confinado, você começa a ter cintos mais elaborados. Você elevar o custo desse equipamento, né? Exato. É só a partir do 5 conexões, sim, né? Então varia muito. Com o protetor lombar. Então você unifica. Então eu sei que tem ponto de retenção de queda na frontal e na dorsal. Eu posso conectar o que nesses 2 elementos, né?
eu posso conectar Talabart em Y, né, que são para retenção de queda. Eu posso ter o trava-quedas retrátil. Nós temos alguns modelos aqui de trava-quedas para corda. Sim. Né? Isso tudo eu posso conectar tanto na frontal e na dorsal. Existe uma questão hoje que o Emanuel, acredito que veja muito isso também. Tem muita gente que confunde, porque se vê muito Talabart sendo usado na dorsal. E quando se vê alguém utilizando na frontal, acaba dizendo, pô, você não pode. Tem gente que estranha. Você não pode conectar na frontal porque é proibido. Não, não é proibido. O sistema de retenção de queda pode ser conectado na frontal e na dorsal. Só que dependendo da atividade ele não é recomendado. Porque dependendo da queda, a função pendular que você executa do corpo pode colidir com o conector do Talabart. Né? Ou direto com o absorvedor de energia, e com o impacto pode ser uma coisa prejudicial. E quando você está na dorsal, esse impacto ele acaba sendo para trás. Você pode até voltar a sua cabeça, encostar isso, mas não, de forma geral não é isso. Tá? Você fala na hora que faz o pêndulo assim. Você isso. Tá. Quando na você queda, teve a queda, ele está falando na frontal, né? Ele vai tensionar aqui, de atingir. Sim. Entendeu? Da fita ficar, né? Se você pega um equipamento que é um trava-quedas, por exemplo, como esse, tá? Você está conectado assim na linha. A partir do momento que você está trabalhando com ele e você tem uma queda, o que vai cair para cá é o sistema, tá com o teu cinto. Só que o que está aqui tá em cima pendurado da sua ali, cabeça. seu rosto Então tá você ali. pode ter uma colisão. Obviamente que isso aqui é um trava-quedas, é menor, mais controlado. Mas quando a gente fala de Talabart, por exemplo, acaba que ele tem muito esse cuidado. Mas, deixa eu só colocar aqui. Tô entendendo. Então, assim, existe esse cuidado do que é recomendado e do que é proibido. Tá? Aí, continuando a questão do cinto. Então, nós falamos de 2 pontos de retenção de queda. Lembrando que o ponto frontal ele pode ser constituído de 2 suportes têxteis, que a gente chama de loop, né? Ou por uma argola em D. Então, aí eu não preciso ter essa junção. Normalmente a argola em D, pela costura mesmo, ela já projeta essa argola em D. Porque assim, o cinto ele identifica esse ponto para o pessoal, através de uma simbologiazinha. Aí a gente vai lá no manual dele. Tá, mas tem muita pessoa usando o oval mesmo. A/2. Você pode ter um mosquetão que você amarra o texto para você evitar o atrito do gancho na abertura, na conexão. Na UltraSafe nós deixamos o loop maior, exatamente para não ter o desgaste na hora de você tirar aquele conector Classe T ali, de colocar o tempo todo. A gente já deixa o loop maior para possibilitar. Tem uma capa de plástico de um dos nossos cintos também que já possibilita isso. Então vamos lá. Vou usar